No vídeo de hoje eu gostaria de falar por que o Bitcoin foi criado e quais as características que ele tem para combater o maior inimigo dele, que é o governo. Bem, primeiro, o Bitcoin foi criado para combater inflação. O fato dele ter lá o limite 21 milhões já é um indicativo que ninguém pode criar, não vai ser política que vai falar assim, ah não, eu quero criar, não vai ser um político que vai decidir, ah, melhor gastar agora, pegar o máximo de empréstimo possível, daí o próximo político que se vire para pagar, e lógico que o próximo vai pensar a mesma coisa, então ele vai rolar dívida eternamente, isso vai causar vários problemas, o governo vai ter que pagar, os governos seguintes vão ter que pagar juros, lá na frente vai causar inflação, e daí é problema sempre do próximo e sempre vão rolar e a bola vai ficando cada vez pior, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, foi criado o Bitcoin para dar mais autonomia para as pessoas, tá? E veja bem, a ideia do Satoshi nunca foi ser contra ajuda, qualquer projeto social que seja feito em coletivo, tá? A ideia é sempre ser responsável, né? Não adianta você sair gastando um monte hoje, fazer um monte de coisa e daí depois ter que ficar pagando dívida lá na frente, que daí vai ser pior ainda. Então, o incentivo do governo sempre vai ser gastar o quanto antes e deixar a dívida para depois. E o Bitcoin ele vem para travar isso, então você vai ter que se reter ao seu orçamento para gastar o que você tem hoje e lá na frente você não ter problemas maiores, tá? Então, esse é o core do Bitcoin, né? É lógico que ele tem outras coisas, como não tem problema nenhum você ajudar as outras pessoas, você ajudar uma causa que você acredita e confia, que você realmente acredita em alguém que vai fazer aquilo lá direito, seja para sua segurança, para sua saúde. Por exemplo, um convênio médico. Você está ajudando o coletivo, você está pagando um seguro ali, um monte de gente vai ter hospital disponível e essas pessoas vão estar usando a hora que elas precisarem. Não necessariamente você está pagando hoje e você vai usar hoje, tá? A diferença é que isso daqui é voluntário, tá? Então, você está pagando um convênio. Amanhã ele não está mais atendendo, você vê que tem denúncia de fraude, ou então ele é ineficiente, você chega lá não consegue ser atendido. Daí você para de pagar ele, escolhe outra operadora ou então simplesmente não assina nenhum e daí vai juntando seu dinheiro para quando tiver alguma emergência você conseguir trabalhar com isso, tá? A ideia também é que cada um seja responsável pelos seus atos, então, tal fulano não vai juntar dinheiro, bem, problema dele, mas a ideia é, se você não tem uma coisa garantida, tipo o SUS, então as pessoas vão passar a ser mais responsáveis. As pessoas vão falar, tem que me planejar, porque agora não tem mais o SUS, então eu tenho que ir lá e resolver esse problema. E se você disser que o SUS é uma boa solução, eu vou ter que falar que você é maluco, né? Porque são diversas filas, pessoas que não conseguem ser atendidas nunca, pessoas que morrem na fila, seja na virtual, quando você marca um exame e não consegue fazer e acaba morrendo antes, seja no próprio hospital, quando você já chega com um problema gravíssimo e fica ali no corredor e ninguém consegue te atender. Não é que os profissionais estejam agindo de má fé, mas o dinheiro está sendo tão mal alocado, tem tanta corrupção lá em cima, que o dinheiro não consegue chegar onde precisa, não consegue contratar médicos suficientes, não consegue contratar pessoas suficientes. No vídeo anterior que eu falei, se a gente dividisse toda a arrecadação do governo pelo número de pessoas, a gente teria mais de R$ 1.600 por pessoa por mês. Isso daí daria facilmente para pagar saúde, educação, transporte, isso por pessoa, lembrando. Então, se sua família tem 5, 10 pessoas, seria multiplicado por esse valor. Então, você acha que o governo realmente não consegue ou ele simplesmente não tem os incentivos corretos? Então, simplesmente alguém lá vai falar, não, deixa eu fazer isso aqui, ajudar meu amiguinho, vou contratar um familiar, vou colocar alguém que eu conheço, e no final você não está colocando as melhores pessoas, você não está empregando os melhores equipamentos, você não está colocando os melhores fornecedores para te ajudar a gerir o seu hospital, ou então a rede de hospital da sua cidade, tá? Então, o governo possui incentivos errados. Então, uma coisa também é a privacidade. Se você tem sua privacidade, você decide o que você vai fazer com o seu dinheiro.
Você decide onde você vai empregar ele. Então, se você acredita que você tem que ajudar os outros, você que vai decidir qual é a instituição que você acha que tem que fazer aquilo que você quer que faça. Então, você quer ajudar as pessoas a ter mais saúde, então você vai contratar um plano de saúde que você acha que funciona. Você quer ajudar as pessoas a ter moradia, sei lá. Então você vai ir lá e ajudar uma instituição que constrói casa. Tipo, aqui em São Paulo tem o Teto, um projeto bem interessante que vai constrói casa para as pessoas que são mais humildes. Você quer ter estradas mais eficientes, estradas com menos buraco, alguma coisa assim, você vai lá e contrata uma empresa que fornece esse serviço. Imagina assim, aqui em São Paulo tem muitos lugares que tem duas estradas que vão para o mesmo lugar. Então teria competição. Tudo bem, tem sistemas tipo o Anchieta Imigrantes são a mesma empresa, mas tem a Dutra e a Ayrton Senna, elas são competidoras. Cada uma tem uma taxa de pedágio. Normalmente eu acho que a da Ayrton Senna é um pouquinho melhor. Então você pode escolher ir no da Ayrton Senna, que é um pouco menor, ou você pode escolher ir pela Dutra, que daí é um pouco maior, mas talvez seja um trajeto melhor, talvez tenha menos buraco, talvez o acesso seja mais fácil. Então você pode escolher aí entre essas duas empresas, tá? E isso poderia ser expandido para qualquer coisa. Não tem por que ter uma empresa de água, uma empresa de energia na sua casa. Você pode escolher. Se a gente tem 2, 3, 4 empresas de internet, por que a gente não pode ter 2, 3, 4 empresas de energia também, né? Então a gente deveria poder escolher isso, tá? Então um dos requisitos aqui no Bitcoin também é a privacidade. Outro ponto da privacidade é no vídeo que eu fiz sobre 1971, que eu vou colocar o card aqui em cima, tá? Mas que teve o confisco do ouro, tá? Então, a partir do momento que o governo americano confiscou o ouro, ele começou a imprimir dólares à vontade e isso fez a inflação da moeda correr solta. Então, com o Bitcoin ele é privado, então nenhum governo vai poder falar: me deem todos os seus Bitcoins que eu vou emitir uma moeda aqui quanto eu quiser, tá? Que esse daqui também é um ponto que é muito importante. Vamos supor que todo o dinheiro do imposto a gente pudesse votar onde que vai ser impregnado. Então, tipo, 10% vai para a saúde, 10% vai para aquilo, 10% vai para aquilo outro. Ainda assim, o governo consegue pegar dívida, imprimir dinheiro e fazer as besteiras que ele quiser. Então, mesmo não sendo o dinheiro que ele está pegando de você, ele consegue gerar dinheiro do nada, basicamente, e fazer um monte de besteira. Isso vai causar inflação lá na frente, a gente está vendo agora. Imprimiram muito e muito dinheiro lá na pandemia, talvez seja justificado, talvez não, mas imprimiram de uma forma irresponsável e agora está tendo inflação, desemprego, estagnação econômica e tudo isso a gente tem um preço para pagar, tá? E que talvez a gente não quisesse participar desse jogo, por isso que o Bitcoin teria uma emissão controlada e não daria para ser irresponsável. Tem que ajudar, mas tem que estar dentro do orçamento do governo, tem que estar dentro do orçamento da instituição que você escolheu ajudar, tem que estar dentro do orçamento da sua casa. Isso daí não muda para ninguém. Por que só o governo tem o direito de imprimir dinheiro e gastar à vontade e jogar essa dívida para as futuras gerações? Hoje a gente paga uma conta altíssima lá das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, tá? Porque a gente já tem uma dívida aí que está rolando há décadas ou séculos, tá? Bem, uma característica muito importante do Bitcoin também é que o Satoshi Nakamoto é uma pessoa que ninguém conhece. Se ele fosse reconhecido, ia ter perseguição atrás dele, ia ter uma pressão para alterar o código, para deixar do jeito que o governo quer, e daí conseguir confiscar, ou então acabar com o código, ou então fazer algum jeito que o governo conseguiria imprimir o quanto ele quisesse, tá? Essa pressão existe em outras moedas, tá? A gente já viu outros criadores de moeda se alinhando a governos, principalmente lá nos Estados Unidos, que é o maior governo que tem. Então por isso que eu não acredito que outra criptomoeda consegue superar o Bitcoin, porque sempre vai ter alguém mandando, sempre vai ter uma mira, um alvo gigantesco para eles ameaçarem não só a pessoa, como a família e todas as pessoas importantes para ela, ou então simplesmente oferecer alguma vantagem e daí fica difícil, né? Quem que não ia querer ganhar milhões, ou então quem que não ia fazer alguma coisa se sua namorada, sua
mãe, sua família, seus filhos estão sendo ameaçados, certo? Então, Satoshi Nakamoto, sendo anônimo, ele consegue ajudar todo mundo e ninguém consegue ameaçar ele, e ele sempre vai ir na direção da ideia que ele criou. E na verdade eu acho que ele nem teria tanto esse poder mais, porque ao longo do tempo ele foi diminuindo sua participação aí e deixando a comunidade criar o ecossistema do Bitcoin de forma descentralizada, para a ideia não ficar o poder todo em uma só pessoa e ficar mais distribuída e mais pessoas conseguirem fiscalizar umas às outras, tá? Então é isso, gostaria de explicar aqui por que o Bitcoin foi criado, o que ele está combatendo, por que eu acho muito interessante a ideia do Bitcoin, tá? Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like e segue aí, ativa o sininho para os próximos vídeos que eu vou explicar um pouco mais sobre a economia, como que ela funciona e como que você pode também surfar nessas oportunidades aí. Como eu disse, lá em 2020 a gente já tinha visto que estava imprimindo muito dinheiro. Muita gente consegue ganhar dinheiro mesmo em épocas de crise, porque sabe como que o governo vai se comportar, tá?